Passado isso, a gente tem as tesouras, começando aqui pela tesoura de maio, e depois a tesoura de Metzenbaum, e por último a tesoura de íris. Tesoura de maio são as tesouras que são mais grosseiras, que eu tinha dito na aula teórica, que a gente costuma utilizar para cortar tecidos mais grosseiros, musculaturas, os tecidos inorgânicos, TNT, sondas, por exemplo. A gente utiliza essas tesouras maiores aqui, que são as tesouras de maio. Elas existem tanto curvas quanto retas, é possível perceber, ó, uma curva e uma reta, a envergadura ou a curvatura que essa aqui faz em relação à outra, e todas as tesouras podem existir dessa maneira, ou curvas ou retas. Por convenção, isso é um detalhe aqui da Tuiuti, a gente costuma deixar as curvas primeiro e depois colocando as retas. Então, primeiro maio curva, depois a maio reta. Depois a gente tem as tesouras de Metzenbaum. Também seguindo o mesmo princípio, tesouras que são curvas primeiro e as retas depois. A Metzenbaum é uma tesoura que ela é um pouco mais delicada e ela costuma ficar guardada para quando a gente tem tecidos mais delicados, justamente porque ela é uma tesoura mais sensível mesmo e tem um corte um pouquinho mais delicado. Então a gente deixa ela guardada, por exemplo, para um intestino, para um estômago, para uma bexiga. E por último, a gente tem a tesoura de íris, que é a menor tesoura que a gente tem, uma tesoura de maior precisão. A gente costuma utilizar em cirurgias oftálmicas, em cirurgias de uretra, em pequenas estruturas em que a gente precisa de um corte ou de uma ponta bem precisa. Podem perceber, ela é bem menorzinha em relação às outras, ela cabe na palma da nossa mão e tem essa ponta bem fina. Quase parece uma tesourinha de unha ali, no caso das que a gente tem comumente em casa, mas de um aço específico e toda preparada para ser esterilizada. Então essa é uma tesoura de íris. Aqui uma forma para a gente comparar um pouco a tesoura de maio e a tesoura de Metzenbaum, para a gente conseguir perceber a diferença que existe de uma e outra. Dá para perceber também que a porção ativa, que a gente chama, a lâmina da tesoura, é muito maior na tesoura de maio do que a da de Metzenbaum. Podem perceber, essa aqui, a de Metzenbaum, a lâmina é menor tanto em comprimento quanto em largura mesmo. Enquanto a tesoura de maio é uma tesoura visivelmente, quando a gente compara uma com a outra, bem maior, bem mais grosseira. Passando agora aqui para as hemostasias, a gente normalmente coloca por essa ordem também, seguindo primeiro as curvas, depois as retas, e por ordem de tamanho. Então a gente vai da menor para maior. A gente vai começar aqui então pela pinça de Halsted, mais conhecida como a pinça mosquito, que é a menor pinça que a gente tem das hemostáticas. Ela costuma ter menos de 12 centímetros, também é uma pinça que cabe na palma da nossa mão. E ela costuma ter a ranhura inteira, podem perceber aqui, ó, no vídeo, em que ela tem a ranhura completamente inteira, desde a ponta dela. Podem perceber que aqui, desde a ponta dela ao longo de toda a porção ativa dela, ela tem uma ranhura. Diferente, que daí é o que fica mais fácil da gente conseguir entender e comparar, da pinça de Kelly, que é a próxima que a gente tem. Que ela é um pouco maior, já dá pra ver, ela já não cabe direito na nossa mão, é um pouquinho maior que a nossa mão. E ela tem, a principal característica da Kelly, que ela não tem ranhura na sua porção ativa inteira. Podem perceber, ó, que tem uma parte dela ali, em que, aqui ó, uma parte dela, em que não tem ranhura nenhuma. Então que ela não é funcional nessa parte, ela só funciona até aqui, e aqui ela não funciona mais. A gente tem a versão maior também com a ranhura inteira, que é a pinça de Kraili, que eu tinha mostrado para vocês. Essa pinça de Kraili é como se fosse a mosquito, só que é uma mosquito em que ela tem em que ela é muito maior, né? Ela tem o tamanho de uma Kelly mesmo, e daí dá para perceber que a ranhura dela é inteira, no caso aqui, né? Toda a porção ativa dela funciona. Então essa é a pinça de Kraili. Para ter uma ideia de comparação, as duas que tem ranhura inteira, tanto a Kraili como a mosquito, ó a diferença de tamanho entre elas. Dá para perceber que a mosquito realmente, ó, ela é um tanto menorzinha do que a Kraili. Então a menor que a gente tem de todas aqui é a mosquito, e a um pouco maior com ranhura inteira é a Kraili.
Maior do que elas e um pouco mais grosseira, a gente já não costuma utilizar tanto na veterinária, é a pinça Rochester. É uma das maiores hemostáticas que a gente tem. Ela também tem essa ranhura inteira na sua porção ativa, porém é uma ranhura muito mais grosseira do que a que a gente tem nas pinças de Kelly e nas pinças de Crye. Aqui a gente consegue perceber, por exemplo, comparando, colocando uma do lado da outra, que dá pra ver aqui pelo vídeo, em que, no caso, a pinça Rochester, no caso, que é a pinça da frente, tem uma ranhura muito mais grosseira, as divisões de cada uma das partes aqui da porção ativa são muito maiores do que aqui na Crye. Então ela é feita para tecidos muito mais grosseiros também, para vasos muito mais calibrosos, para feixes musculares numa amputação, por exemplo. E a última, e a mais grosseira de todas, que é a pinça Cocker, que ela é identificada porque tem essa dente de rato aqui na ponta. Consegue perceber que ela tem uma dente de rato aqui, ó, o bico dela para fazer a apreensão de algumas estruturas. Então ela tem esse dente de rato aqui na ponta, justamente para a gente poder pegar e puxar alguma coisa com ela mesmo. Mas atualmente ela não tem muito essa utilidade, pelo menos na nossa realidade, porque é uma maneira de tração muito grosseira e muito traumática dos tecidos. Então a gente evita fazer isso com ela. Então é uma pinça que acaba sendo muito pouco utilizada.